O tema da mensagem de hoje é mapeando as células. Então nós vamos trabalhar alguns aspectos dentro desse tema para que nós possamos fechar todas as lacunas que de repente tem dentro das nossas células. É claro que nós temos hoje células que estão sendo mas muito bem feitas. Nós temos líderes aqui que têm que se destacar em vários aspectos. Mas nós sabemos que quanto mais nós crescemos, quanto mais nós estamos já preparados para uma multiplicação, é necessário que nós nos atentemos a alguns detalhes. Então eu quero compartilhar com vocês hoje, isso é fruto de reuniões, ontem nós tivemos o nosso GD, e nós conversando com os discípulos, a gente comentando algumas coisas, nós fomos ali nós fomos dando, aleluia, nós fomos pontuando, ajuda eu, pelo amor de Deus, nós fomos pontuando alguns aspectos, né? E um dos primeiros aspectos, para nós mapearmos as nossas células, que é algo que nós pregamos, que é algo que vem do EIB, que é algo que vem do meu discipulador apóstolo Ricardo, um beijo, te amo, o apóstolo Ricardo, que nós temos que garantir o cuidado de todos na célula. Não é isso que nós ministramos? Sim. É ou não é? Sim ou não? Sim. Quem foi bem cuidado aqui quando chegou na célula? Então, por isso que você está aqui hoje. Agora, o que nós precisamos garantir? Que as novas pessoas que estão chegando, elas sejam bem cuidadas, né? Jesus cuidava dos seus discípulos. Olha só no livro de João, capítulo 17, versículo 12, diz assim, quando estava com eles no mundo, eu os guardava pelo poder do teu nome, e o mesmo nome que me destes, tomei conta deles, e nenhum, diga assim comigo, Jesus cuidou dos dele, e nenhum deles se perdeu. Amém, queridos? A não ser aquele que já ia se perder para que se cumprisse as escrituras sagradas, que foi Judas. Então, dentro da célula, dentro do nosso contexto, nós precisamos entender que todos precisam estar sendo bem cuidados, tanto aqueles que estão chegando, como aqueles que já estão na igreja. O que acontece dentro hoje do nosso mundo celular? Não é verdade? O que acontece hoje, na maioria das vezes? Nós, às vezes, nos atentamos às pessoas as novas e automaticamente, inconscientemente, nós vamos achando que aquela que está velhinha não precisa de cuidado. É aí onde nós nos enganamos, porque essa pessoa, ela também passa pelas lutas, passa por dificuldades, passa por setas que Satanás vai lançando. Então, o que nós precisamos garantir? Que toda a célula esteja se articulando para que as pessoas novas sejam muito, mas muito bem cuidadas e que as velhas também sejam muito bem cuidadas, para que ninguém se perca. Se foi isso que Jesus fez, o que nós precisamos fazer? Porque ele disse que coisas maiores nós faríamos. Se Jesus cuidou de todos e nenhum se perdeu, então é a minha e a sua obrigação que todos sejam bem cuidados. Amém, queridos? Nós temos dividido aqui, nós temos organizado a igreja de tal maneira que está ficando muito mais gostoso agora o cuidado. Eu vou garantir muito cuidado para os meus discípulos diretos, os meus discípulos diretos vão garantir muito cuidado para os discípulos deles, e os discípulos dos discípulos vão garantir muito cuidado até a 10ª geração, que 20ª, 30ª, 40ª, quantas gerações Deus nos der de discípulos, nós queremos garantir todo esse detalhe. Amém, queridos? Para que haja um crescimento sadio da célula, né? Foi isso que Deus ele nos orientou. Para que haja um crescimento sadio da célula, olha, o Senhor lhe disse, bem está servo bom e fiel. Está no livro de Mateus, capítulo 25, 21. Geralmente as pessoas pregam isso, eu também prego às vezes sobre oferta e dízimo. Serve também. Mas, quando se fala de mundo espiritual, ele vai fechar em todos os aspectos. Quando Deus está falando servo bom e fiel, foste fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Quem está comigo aí, diga amém. Amém.
Então, quando você... Já parou já? Quando você cuida muito bem de uma pessoa, quando você cuida do servo, quando você cuida dessa ovelha, que ela está chegando agora, essa ovelha que ela está passando por alguns aspectos, alguns problemas. Nós tivemos em algumas conferências, e foi muito interessante as conferências que nós fizemos, que nós tivemos. Uma delas, uma pregação marcou muito a minha vida. Eu acho que foi até um palestrante, foi de Barueri, como é o nome do pastor? Pastor Cleiton. O pastor Cleiton diz, uma pessoa ela não vai uma semana na célula, ela já está sendo rodeada pelo lobo. Ela não vai no culto de celebração, ela não vai na outra semana, ela já está na boca do lobo. Se vacilar, o lobo come ela. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos garantir que, eu não estou falando aqui que quem tem que garantir é só o líder. Quem é que tem que garantir? A célula. Todos, porque você que levou o seu convidado. Você que está querendo mudar através do Espírito Santo, você quer levar essa pessoa a uma mudança radical na vida dela. Então, é um compromisso de toda a célula cuidar bem dessa pessoa. Porque se você for fiel no pouco, Deus vai te colocar no muito. Então, é muito importante que nós não perdamos esses princípios básicos da célula. Que essas coisas que nós temos pregados assim, nós estamos pregando já há muito tempo. Mas com o passar do tempo, às vezes parece que nós vamos perdendo assim as características. E isso não pode acontecer dentro de uma igreja em células. Nós não somos uma igreja de programas. Nós não somos uma igreja de campanhas. Nós somos uma igreja de cuidados. Diga assim para o seu irmão, nossa igreja é uma igreja de cuidados. Amém, querido? Então, se nós nos comprometemos, quando nós falamos ganhar uma multidão e cuidar muito bem delas, para que você cuide muito bem da multidão, primeiro nós temos que cuidar dos poucos. Nós não podemos achar que nós só vamos cuidar bem quando estiver cheia. Nós temos que cuidar bem agora, enquanto nós somos ainda poucos. Aos olhos de muitas igrejas, nós somos pequenos. Mas aos olhos de Deus, nós já somos gigantes. Sabe por quê? Porque nós estamos cuidando daquilo que é a matéria-prima mais cara de Deus na terra. Ele poderia habitar em qualquer lugar, mas Ele habita dentro de mim e de você. Ele quer almas, Ele quer vidas, e essas vidas precisam ser muito bem cuidadas. Quem quer agradar a Deus aí? Amém. Cuida de uma vida. Leva ela para a célula. Consolida ela, leva ela ao conhecimento do Espírito Santo. Leva ela para o altar de Deus. Enquanto você não não tiver o prazer de fazer essa pessoa levar esse crescimento, você vai ver que parece que a vida espiritual da pessoa está estagnada. Porque nós precisamos ter o privilégio de salvar vidas. Só assim nós iremos... Tá tudo bem? Só assim... Está saindo um eco? Só assim nós teremos o prazer de fazer o ID como Jesus manda. Mas para isso Ele manda tomar conta daquilo que é pouco. Amém, queridos? E para isso a pessoa chegou, nós cuidamos dela. Nós já temos cuidado dela, já está dentro... Olha, eu vou dar um exemplo aqui, a Gabi. A Gabi está no Tadel hoje. A Gabi é top. A Gabi, a Miriam. A Gabi está quantos meses na igreja, Gabi? Já vai fazer 1 ano já, né? A Gabi já está chegando na fase de maturidade. Aleluia. Por quê? Porque ela nasceu dentro da célula. Foi bem acolhida dentro da célula. Foi ou não foi, Gabi? Tá, o mundo inteiro está te vendo. Então, falou muito, foi muito bem acolhida. Então, ela foi acolhida, ela foi ganha dentro da célula. Então, agora, o que nós fizemos? Levamos a Gabi para o trilho de liderança. Ela foi para o encontro com Deus. Amém, queridos? Foi para o encontro com Deus, foi top, foi ou não foi? Filma lá, ela está falando, gente. Foi top. Então, assim, a Gabi, ela foi para o encontro com Deus. Ela fez Sala Nova Criatura, está terminando? Sala Nova Criatura. Então, agora,
Nós precisamos ver o potencial que a Gabi tem. E como que nós vamos descobrir o potencial? Gabi, agora chegou a hora de você começar a cuidar de alguém. De você crescer dentro da célula. De você ter esse prazer. É bom ou não é, pessoal, ver a pessoa crescer? Não é verdade? Rapaz, quando eu vi o Japa, chegando na igreja, falando só japonês e depois falando até português, né, que ele quase não falava. Então, assim, quando o Renan chegou na igreja e depois eu vi ele já ministrando uma célula, ele já liderando uma célula, cara, que prazer. Que gostoso você ver o crescimento na vida das pessoas. A Fernanda, hoje supervisora de célula, Samuel, supervisor de célula. Então, assim, tantas pessoas com tanto potencial, mas o que nós temos que enxergar? Olha só, Jesus enxergou o potencial de homens, diga assim para o seu irmão, comuns. Não eram homens com inteligência surreal, sobrenatural. Eram homens, diga comigo, comuns, como eu e você. Amém? E olha só e antes deles se tornarem discípulos, eles eram pessoas, eram cobrador de impostos, eram pescadores. Olha lá no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 9. Olha só o que tem escrito. Jesus saiu dali e no caminho viu um cobrador de impostos, chamado Mateus, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Jesus lhe disse, venha comigo, Mateus, venha comigo. Mateus se levantou e foi com ele. Começou o processo de ganhar. Jesus era especialista em ganhar. Jesus ganhava para si, discipulava, preparou essas pessoas e enviou. Olha o livro de Mateus, como foi escrito. A excelência do livro de Mateus. Como foi lindo tudo o que aconteceu através desses homens, que eram homens comuns. Então, olha no livro de Lucas, não foi só um cobrador de impostos. No livro de Lucas, no capítulo 5, quando Jesus está pregando lá no lago de Genezaré, ele encontra Simão. Simão e os outros estavam com ele, ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhado. Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse, olha só o que Jesus disse, não tenha medo, de agora em diante você vai pescar pessoas. Eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Chega para Pedro, faz com que ele tenha uma experiência sobrenatural com ele. Ele não tinha pescado nada, se você ler essa história no livro de Lucas, capítulo 5. Ele havia batido tarrafa a noite inteira, a profissão dele era pescador, sustento da família dele era pescar. Ele havia feito isso durante a noite inteira, nada havia pescado, e quando Jesus dá uma palavra de comando para ele, ele emprestou o barco para Jesus, ele deu o barco para Jesus, Jesus usou o seu barco, e depois que Jesus usou o seu barco, Jesus fala bem assim, olha, obrigado. Diga assim para o seu irmão, todas as vezes que você servir Jesus, pode ter certeza que você não vai sair de mãos vazias. Então, tudo que Deus fala, Ele garante o resultado. Deus não vai te dar nada que Ele não vai garantir que você vai sustentar. Amém, queridos? Então, quando ele chega para Pedro e fala bem assim, Pedro, agora você pode voltar lá e bate tarrafa, porque você vai ver o que vai acontecer. Pedro fala bem assim, Jesus, tá de brincadeira. Eu estou com o braço doendo, está tudo adormecido, para ser a noite inteira. Eu vou não. Foi assim que Pedro falou? Não, Pedro falou, pela tua palavra. Sabe o que Deus sabia ver nessas pessoas? Qualidade que outras pessoas não veem. Sabe o que você, líder de célula, líder de treinamento, você que está aqui, você precisa começar a ver nas pessoas qualidade que outros não veem. Às vezes dentro da casa deles, eles não são vistos com qualidade. Às vezes no trabalho deles as pessoas não dão o devido valor. Nós temos que começar a olhar nas nossas células com o olhar de Cristo. Nós precisamos trocar a nossa visão carnal, colocar o nosso binóculo espiritual e passar a ver as pessoas como Jesus Cristo viu. Porque como Jesus viu,
é a maior verdade de todas. Ele vê um pescador, ele faz com que esse pescador tenha uma experiência surreal com ele. Depois que o barco estava lotado, quase foi a pique, Jesus falou, vocês viram? Você viu como que é? Agora eu tenho algo melhor e maior para você. E aí Deus foi lá e deu um carro zero para ele. Uma casa fezada para ele, foi? Deus falou que tinha algo maior para ele. O que Deus fez? Eu vou fazer você pescador de homens. Diga assim para o seu irmão, e aí, pescador? Está preparado para jogar tarrafa esse ano? Amém? Quando você faz a vontade de Deus, Deus supre as suas necessidades. Quem está comigo aí? Amém. Quando você faz a vontade de Deus, Deus supre as vossas necessidades. É isso que as pessoas não entendem. As pessoas estão tão preocupadas com o meu problema, a minha vida. Eu tenho que resolver as minhas coisas. Enquanto ela não olhar para Cristo, enquanto ela não ver como Cristo agia, vai ser difícil dela romper em algumas áreas da vida dela. Então, queridos, nós podemos fazer a diferença na vida das pessoas. Estava conversando ontem no GD, e eu tenho alguns vídeos que eu vejo, vídeos de sacadas de empreendedorismo. Eu gosto de estudar muito sobre isso. Empreendedorismo, sacadas de... E tem um rapaz chamado Érico Rocha, que ele tem muitas sacadas. E ele aplica muito algo que a Bíblia diz, mas eu creio que ele não é cristão, mas ele aplica muito isso. Um dia ele catou 50, ele mora na Espanha, ele pegou 50 euros, ele colocou no para-brisa de uma pessoa, deixou 50 euros e foi embora. Puxa, você vai falar, o cara é doido. Como é que o cara deixa 50 euros? É a mesma coisa de eu pegar 50 reais e deixar no para-brisa de uma pessoa. Aí você fala, mas por que isso? A brisa dele está lá fora. Mas por que ele fez isso? Querido, você não sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim, que é melhor dar do que... E o melhor de tudo, ele deu sem saber para quem ele ia dar. Sabe o que ele falou? A minha mente está preparada para fazer outras pessoas receberem resultados fantásticos. Sabe o que vai acontecer na minha vida? Os resultados fantásticos vão vir até mim. Porque ele entende a lei da semeadura. Ele não, de repente, ele não é cristão, mas ele é um cara que quando ele vai dar palestra, 3.000 pessoas assistem a palestra dele. Sabe por quanto? 6.000 reais o curso por pessoa. Será que um cara desse ganha dinheiro? 1.800.000 em uma palestra. Querido, quem está preparado para dar, vai estar preparado para receber. Quando você vê um potencial na sua célula e você investe nessa pessoa, sabe o que você está falando para o diabo? Diabo, esse aqui não é mais seu, essa vida aqui foi lavada e remida com o sangue do Cordeiro, e a partir de agora, essa vida vai aprender como pescar, ser próspera, ter a família transformada, ter a vida transformada, porque eu sou um instrumento nas mãos de Deus, e isso vai ter que acontecer. Queridos, é por isso que existem pessoas que são muito prósperas e outras pessoas que nunca prosperam em nada. Porque elas não olham além do seu umbigo. E Deus quer fazer com que eu e você, nós possamos ver muito além do que o natural. Que nós possamos viver como esses homens. Olha só, não tenha medo. Fala para o seu irmão, não tenha medo. Existe um dom na sua vida que Jesus vai potencializar e você vai ver o estrago no inferno que você vai fazer. Amém, queridos? Quem está entendendo? Então, primeiro, garantir o cuidado de todos. Segundo, visualizar o potencial de cada um. Cara, que tremendo, que tremendo. Quando você faz isso, quando você garante o cuidado, presta atenção, líder, isso aqui é para você gravar no seu coração e você exercitar isso em oração, buscar fazer isso.
Você não pode ficar parado vendo só o outro crescer e você, mas minha célula não multiplica, mas a minha vida não vai para frente, mas nada acontece. Ó céus, ó vida, ó noite, ó terra. Você não pode chorar. Diga assim para o seu irmão, não fica chorando não. Você não pode se conformar com a situação atual. Se está bom, melhor pode ficar. Porque não tem nada bom que não possa ficar melhor. Quem está entendendo aí? Amém, queridos? Glória a Deus? Quem está entendendo isso aí? E isso é algo que nós temos que agora, nós vamos pensar, nós vamos respirar, orar, nós vamos buscar potencializar isso na nossa vida, para que as nossas vidas possam impactar outras vidas lá fora. Mas isso através da nossa célula. Olha só o terceiro item. Uma das coisas que são fundamentais para que nós possamos crescer é garantir o foco de cada célula, ter alvos pré-determinados. Quem já ouviu aquele ditado? Aquele que não sabe onde chegar, qualquer lugar está bom. Já ouviram esse ditado já? Né? Aquele que não sabe onde vai, qualquer lugar está. Quem tem aqui um projeto de vida aqui? Eu estou vendo para pessoas inteligentes, estou ministrando para pessoas inteligentes, amém? Eu estou falando, como diz o Lucas Cisca, para a nata da sociedade, aleluia. Amém, queridos? Eu estou falando para os melhores, para os escolhidos, assim como Pedro, assim como Tiago, assim como João, assim como Mateus, assim como os discípulos, vocês são os escolhidos de Deus. Nós somos os escolhidos de Deus. Então, para que nós possamos crescer, nós temos que ter alvos pré-determinados. Olha só, no livro de 1 Coríntios, não é Coríntias não, viu, queridos? É 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 26, diz assim, ó. Pois eu assim corro, não como coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Quem está me ouvindo aí? Paulo estava ensinando o povo a não fazer as coisas sem um foco, sem algo pré-determinado. Você vai ficar correndo sem saber para onde você vai? Você vai brigar igual um cego, sem saber para onde está batendo? Querida, a gente tem que só dar nocaute no diabo. E quando que você nocauteia o inimigo? Quando você se organiza. Quando você busca o Espírito Santo e o Espírito Santo começa a te dar estratégia. Tudo isso que está feito aqui é debaixo de muita oração. É debaixo de muita estratégia de Deus. Quando nós ouvimos o Eibe, quando eu ouço o meu discipulador, o apóstolo Ricardo, quando eu ouço alguns homens que deram muito certo, fazendo células e que estão crescendo e que estão ajudando muitas vidas. Porque o foco da nossa igreja é mudar vidas. E é isso que Deus quer. Mudança de vida. Olha só o Mamute, quando chegou na igreja, desacreditado, com 5-7, um monte de BO nas caras. Olha, estava ou não estava? Procurado, Interpol. Aí Deus vai, tira o cara das trevas, põe ele nas maravilhosas luzes. Para que Deus tirou ele das trevas? Deus trabalhou muito. Mas para que Deus fez isso? Para que hoje ele venha ganhar e cuidar bem das almas. Deus tem um propósito. Deus não fez ele só para ele agora. Agora eu vou cuidar da Juliana, vou cuidar do meu neguinho, vou engordar e morrer. Você acha que, olha que futuro terrível? Emagrecer, tá vendo agora? Tá até com foco. Isso é foco. Pensa no homem de foco. Então assim, Deus não te fez, você que está me ouvindo, Deus não te fez para que você viva uma vida miserável. A Bíblia diz assim, que Deus te ungiu para pregar as boas novas aos pobres, aos quebrantados de coração. A Bíblia diz que Deus te ungiu para que o milagre acontecesse através de você, para que desse vista aos cegos. O Espírito do Senhor está sobre mim. E quando o Espírito do Senhor está sobre mim, algo tem que acontecer. Então o que tem que acontecer na célula? Tem que ter foco. E qual que é o foco da nossa célula? Data de multiplicação. Pastor, tem que ter isso? Tem.
Se possível, um painel bem bonito. Olha que ideia bem dada. Você que não tem ainda, então, pastor, mas eu não tenho nem líder em treinamento. Querido, você tem que chamar a existência. Você tem que começar... Hoje a Gabi ainda não é líder em treinamento, mas vai ser. Porque eu já vejo você uma grande líder de célula. Olha que tentaram levar ela para Minas de qualquer jeito. Pensa que eu orei por ela. Eu falei, não vai para Minas não, Senhor. Ela tem um propósito aqui nessa terra. E se o Senhor tem um propósito com ela, não vai dar certo. Não foi o que eu falei para você? Se era para ela ser mineirinha, eu ia até mandar ela para uma igreja em Medeia lá, né? Mas não foi, ela ficou. Então agora, fica a dica aí, hashtag, tá vendo, líder? Ó, o pastor dando tudo de mão dada. Então agora o que nós vamos fazer? Nós vamos ver a data da multiplicação da célula. E essas potências que nós temos aqui, nós temos que sentar e explicar o preço. Nós temos que falar a realidade, é compromisso com Deus. Porque liderar uma célula é de qualquer jeito? Pode ser feito de qualquer maneira? Temos que ter o quê? Foco. Temos que ter o quê? Foco. Então, qual que é o foco da célula? Data de multiplicação. Em que membro irá investir para se tornar um líder em treinamento? Fica a dica. A pessoa está na consolidação, da consolidação ela vai para o discipulado, é mais profundo. Quem está me entendendo? Amém. Então nós temos que explicar para essa pessoa que a partir de agora ela precisa crescer. E é se ela aqui não é obrigada, que ninguém é obrigado a nada. Nós não obrigamos ninguém a ser líder em treinamento, ninguém a ser líder de célula. Quando ela chega nesses patamares, que é o que nós colocamos para mais se organizar a igreja, ela vai entendendo que quanto mais ela servir, mais ela vai crescer em Cristo Jesus. Quanto mais ela ser servo, mais Deus vai exaltar. Quanto mais se humilhar, mais Deus vai colocar lá em cima. Sabe por quê? Porque é Deus quem exalta, é Deus quem abate, é Deus quem levanta, é Deus quem humilha. Só que a pessoa tem que entender que existe uma maneira que isso pode acontecer. E nós temos feito a maneira correta. Quem tem entendido que nós temos feito essa maneira correta? E nós temos feito isso porque Deus, o vento do Espírito Santo está soprando sobre a nossa igreja e Deus tem dado uma safra de líderes. Pessoas com faculdade, pessoas inteligentes, pessoas altamente capacitadas, pescadores também, mas pescadores de homens, de almas, pescadores que têm compromisso com vidas. E é isso que Deus quer. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com vidas. Por isso que Deus tem compromisso com o pastor. Porque eu tenho compromisso com vocês. Então, quando eu oro para uma cura, a cura acontece. Você quer ver a sua célula ter curas? Começa a fazer o que Deus está mandando, você vai ver pipocar milagres, sinais e prodígios na sua célula. Quantos Natanaéis deseja atrair? Nós temos o jantar de Natanael. Um mês antes, nós fazemos o mês do Natanael. Quem lembra disso? Então, às vezes, nós fazemos o jantar de Natanael, mas nós não temos uma estrutura organizada. Vai lá, Natanael come, oh, glória a Deus, aleluia. Aí ela só vai aparecer no próximo jantar que foi gostoso. É para isso que nós fazemos o jantar? É para parente que vem passear na casa da pessoa? É para crente de outra igreja? O nosso foco são pessoas que não conhecem Então nós temos que focar todos esses detalhes na célula. Repita comigo. Data da multiplicação. Em que membro iremos investir para se tornar um líder em treinamento? Quantos Natanaéis a minha célula vai alcançar esse ano? Quantos GS eu vou fazer ainda esse ano? Vocês estão entendendo? Se tiver isso rodando certinho, não tem como a sua vida não ser abençoada. Pastor, eu não quero fazer isso. Seja bem-vindo, você vai ser um membro de célula muito legal. A gente vai amar muito você. Nós não queremos que você vá embora da nossa igreja. Pastor, eu não sirvo para isso. Querido, pode continuar vindo no culto, não se preocupa. Nem todo mundo entende de início, mas vai vir a revelação. Nós vamos continuar orando, assim como nós acabamos de orar no Tadel, pelas pessoas que não querem ainda assumir um compromisso porque se acha incapaz. Eu imagino um pescador como Pedro, inculto, indouto, bruto, um homem que não tinha capacitação humana,
Mas sabe o que ele fez? Obedeceu. Diga assim para o seu irmão, obedecer é melhor do que sacrificar. Quando obedecemos, vivemos o milagre. Quem está comigo é... Estão me ouvindo? Meu amorzinho está cansado, coitadinha. Eu vou ser sucinto no último quesito. Então, queridos, uma das coisas que nós temos que entender, que é a próxima parte, não tem como nós investirmos em quem não quer compromisso com Deus. Eu vou tentar ser muito rápido, em 5 minutos eu termino. Diga assim para o seu irmão, essa parte aqui, hein? Vai doer para alguns. Diga assim, não podemos perder tempo com quem não quer compromisso com Deus. Pastor, nós vamos descartar? Não. Pastor, nós vamos mandar embora da igreja? Não. Mas essa pessoa, ela tem como receber todo esse cuidado se ela não quer? Você está indo lá na casa dela fazer o GE e ela não aceita. Você fala para ela que ela precisa estar no Tadel, ela não quer. Você fala para ela não faltar na célula, ela nunca vai na célula. Quando vai, é para causar tumulto. Então, tem como você investir em uma pessoa que não quer? Só que às vezes nós ficamos perdendo, não é que perdendo tempo, nós ficamos enganados, achando que dali vai sair alguma coisa, mas não sai. Então nós temos que ter discernimento do Espírito para falar, querido, está aqui ó, o meu telefone, eu amo muito a sua vida, você é muito querido aqui na nossa célula, quando você precisar você pode me ligar, quando você quiser algo sério com Deus, eu vou estar aqui para te ajudar e nós vamos caminhar juntos nessa longa jornada que é o ministério para as almas, para amar as pessoas, amém, queridos? Por quê? Algumas pessoas, elas sempre têm uma desculpa, sempre vão dar uma desculpa. Davi era um excluído. Olha quem era Davi. Davi era um excluído. Moisés era gago. Jeremias era muito novo. Né? E vários outros que tem. Mas até quando você vai olhar... Olha só o que está escrito aqui. Mas até quando você vai olhar para o que é e não para o que Deus pode torná-lo? Até quando você vai ficar olhando para a tarrafa? Até quando você vai ficar olhando só para os peixes? E vai deixar de olhar para aquele que pode multiplicar verdadeiramente a sua sabedoria, a sua graça. Pedro, depois vocês começam, leiam o livro de 1 Pedro, 2 Pedro, que vocês vão ver a sabedoria que foi feito, esses livros, a forma coloquial, a maneira que ele escreveu. Sabe por quê? Porque Deus dá graça aos humildes, amém? Deus dá sabedoria, amém, queridos? Então, olha só, Mateus 16, 24. Esse é um dos versículos que nós usamos para aqueles que não querem ser discípulos. Amém, queridos? Aqueles que não querem um compromisso. Então disse a Jesus, aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Tem pessoas que não querem renunciar uma terça-feira, porque está cansada, chegou do trabalho, não, eu vou dormir, estou cansado. Querido, também estou, tem um monte de gente aqui cansada. A Joyce vem lá de Caieiras, a Rosângela vem da Zona Leste. Na verdade, um monte de gente vem de longe. Mas sabe o que Deus quer? Deus quer ver o nosso coração aonde está. Que nós paremos de dar desculpas. Nós precisamos entender que Deus quer fazer uma obra extraordinária na minha e na tua vida. Então, por que nós hoje não damos discipulado para toda a igreja? Diga assim, a igreja toda precisa ser cuidada, mas discipulado é para quem quer negar a si mesmo. Amém? A pessoa precisa se abnegar de si mesmo. Se a pessoa não quer parar com o pecado, tem como você levar ela para a liderança? Se a pessoa é um fofoqueiro, fala demais, abre muita boca, aí você está até querendo investir nela, mas a pessoa não larga o vício de falar mal dos outros. Dá para uma pessoa dessa ir para a liderança? Então o que nós precisamos trabalhar? Aqueles que... Quem quer ser discípulo de Jesus aqui? Amém. Levanta a mão que eu vou tirar uma foto.
Aleluia. Todos aqui. Que bom. Glória a Deus. Glória a Deus pela sua vida. Então nós vamos investir em quem quer porque nós vamos se empenhar ainda mais. E eu vou encerrar com uma parte muito interessante, que é o nosso projeto Natanael A3, que é um projeto que vem do coração de Deus, para cada um de nós. Quem é que pode cuidar de 3 pessoas? Todos aqui podem cuidar de alguém. Então vamos lá. Eu peguei muita HP, eu vou pegar a Rosângela, que está no caminho aí também. A Rosângela está na célula Portugal. E a Rosângela tem pessoas novas lá. Dá para a Jaqueline cuidar de todo mundo? Não tem como. Então nós temos que pegar 3 pessoas novas e falar: Rosângela, seja bem-vinda ao seu ministério. Cuida aí, porque agora você vai ser preparada para estar assumindo daqui a pouco a sua célula. E aí, se ela é fiel no pouco, Deus vai colocar ela no... Acabou? Fica a dica. Hashtag. Amém, queridos? Então, todos precisam estar... Isso aqui é um... Presta atenção, pessoal. Isso aqui é um relógio. Se tiver em sincronia, cara, nós vamos estar no tempo certo de Deus para as nossas vidas. Está lá a Vanessa também na Índia, né? É China, eu sempre confundo. É a China. Então a Vanessa está na China. O que a Vanessa precisa ter daqui a pouco? Seu Natanael A3. O que acontece? Ela está sendo cuidada. A Renata cuida da Silvana, a Silvana cuida da Vanessa, as duas também cuidam dela. Aí daqui a pouco chegam mais 2 lá, chega a irmã dela, chega mais outra, e essa pessoa vai ser cuidada. Como que é esse cuidado? É você pagar o preço em oração, é jejuar por essa vida, é orar com essa vida, é entender essa vida, é direcionar essa vida para perto de Deus, afastando essa pessoa de tudo aquilo que afasta de Deus. Porque para um novo convertido, ficar na presença de Deus é fácil, pessoal? Então ela precisa de ajuda. A pessoa aceitou Jesus aqui no domingo, na segunda-feira você que é da célula, você pode ligar para ela. Você não precisa ficar esperando a igreja ligar só porque a gente tem acolhimento. É a célula que tem que fazer esse trabalho. Ela foi na célula na quinta-feira, primeira vez que ela visitou a célula. Gostou, compartilhou, abriu o coração. Ah, mas ela é macumbeira, é isso, eu vou ligar para ela. Não, Deus livre. Querido, aí que tem que ligar. Ah, não, mas ela é kardecista. Querido, aí que tem que ligar. Aí que nós temos que dar atenção. Já pensou? Ela nunca recebeu lá onde ela está, lá servindo o diabo, ela nunca recebeu uma ligação de ninguém. Ela vai numa célula, no outro dia, o líder de célula, ou uma pessoa da célula, um anfitrião, ou uma pessoa da célula liga para ela: querido, muito obrigado pela tua presença aqui, ficamos muito felizes, olha, se você precisar de qualquer coisa, estamos às ordens. Tem um culto domingo que você pode ir no de celebração, é muito gostoso. É mesmo? Que horas que é? Olha, você escolhe que horário que é melhor para você, de manhã ou à noite. Aí você marca com a pessoa, busca essa pessoa. Isso é fazer o projeto Natanael A3 andar. É difícil, pessoal? É difícil para quem não faz. Porque quem não faz nada não tem resultado nenhum. O cara não tem resultado nenhum, fica reclamando. Mas a minha célula não anda, a minha célula não vai para frente, a minha célula multiplica, fica só chorando. Não faz o que tem que ser feito. Quem não sabe para onde ir, não vai chegar a lugar nenhum, querido. Então esse MDA3, olha só o que Filipe fez. Levou Natanael até a presença de Jesus, João 1,45. Quem já ouviu tanto isso dentro da célula? Levanta a mão. Todos já ouviram? Então vamos praticar agora, pelo amor de Deus? Estou cansado de ouvir já, pastor. Começa a praticar para ficar mais gostoso. Amém, querido? Amém. Felipe chega, encontrou Natanael e lhe disse: rapaz, você não sabe quem eu achei? Pense num lugar gostoso, pense num lugar bom. Eu achei uma célula que Jesus está lá. Como? Jesus está lá. Ele é um homem de Deus. Olha, Deus tem usado meu líder, tem usado essas pessoas, e a presença de Jesus é notória. Quando você leva para a célula, você está levando para a presença de Jesus. Filipe fez a mesma coisa. E o que aconteceu?
Jesus mudou a vida de Natanael. Felipe foi mudado também. Tem mais alguma coisa? Não, né? Acabou aí. Pessoal, mapeamos a célula hoje. Amém? Amém? Quem começou a imaginar a sua célula melhor já? Quem vai ajudar o seu líder aí? Diga amém. Quem vai trabalhar forte para que isso aconteça? É difícil, pessoal. Se ficar só para o líder e para o líder de treinamento, vai morrer os caras. Agora, se todos fizerem um pouquinho, diga assim para o seu irmão, se todos fizerem um pouquinho, fica leve. Se for um só, fica pesado. Até a presença de Deus, quando todos estão em comunhão, é muito mais forte. Diga assim para o seu irmão, viva a intensa presença de Deus, porque a partir de agora, o Espírito Santo conta com você e Ele vai te usar. E eu tenho certeza que a sua célula nunca mais será a mesma. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Coloque-se de pé.